pessoal, eu sou o Alexandre Melo, faço parte da turma da comunicação do Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais e eu quero, desde já, dar boas-vindas a você que nos acompanha em mais uma edição do Fala Aí, nosso podcast, em parceria com a Interrede, que oferece para vocês essa transmissão em altíssima qualidade de imagem e som. Te convido a saber mais ao acessar o QR Code que está aparecendo na tela ou então acesse interrede.com.br. Eu estou aqui hoje com o Luan Nicola e temos novidades nesta edição do nosso Fala Aí, não é, Luan? Isso mesmo, Alexandre. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o Fala Aí. Bom, eu gostaria de agradecer à Área Gourmet, que ofereceu para a gente esse lindíssimo café da tarde, especialmente. E se você estiver planejando seu aniversário ou evento corporativo, entre em contato através do número 319-9869-3740 ou acesse as redes sociais, o @área, _gourmet, _. E você pode ter certeza que você será bem atendido e terá um delicioso café. Exatamente, Luan. E para a gente provar que aqui não é figuração não, viu, gente? Está nessa mesa aqui daqui a pouco. Nós vamos degustar, eu, o Luan e o nosso convidado que nós estaremos anunciando agora, né? Mais que especial nessa conversa. E a gente vai ter a oportunidade de comprovar e constatar a qualidade aí que a Área Gourmet trouxe para nós, nos prestigiando aí no nosso podcast. Na verdade, Alexandre, eu vou já até dar uma amostradinha aqui para vocês, ó. Não perca tempo, gente. Vale muito a pena. Que coisa boa. Muito bem. Enquanto o Luan aproveita essa gostosura, nós gostaríamos de anunciar o nosso convidado de hoje, que é graduado na área de administração, atua como gestor de negócios e marketing. Como educador, teve passagens por instituições de ensino como a Faculdade e a Fundação Pitágoras, e também o Centro Universitário Isabela Hendricks. É idealizador da Academia Corporativa, treinamentos personalizados. Atualmente é professor visitante no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e também é coordenador do Grupo de Trabalho de Educação do Movimento Minas 2032. Estamos falando do professor Silas Rocha. Seja muito bem-vindo, Silas, ao nosso Fala Aí. Muito obrigado, Alexandre, Luan, pelo convite. Tenho certeza que esse bate-papo que nós teremos aqui nesse canal, que tem uma missão fundamental de informar, dialogar e trazer temas importantes, né, para que todos possam degustar mesmo do conhecimento que faz parte do nosso dia a dia e principalmente da educação. Agradeço ao Centro de Integração Empresa Escola, né, em seu nome, Alexandre, e a Interrede também pelo convite. Está aqui para colaborar com esse podcast. Fala Aí. Acho que é uma abertura para que as informações possam ser compartilhadas, trazidas, discutidas e que esse encontro ele possa ser enriquecedor para todos nós. Muito obrigado pelo convite e para mim vai ser uma alegria compartilhar desse momento aqui e da minha experiência com vocês. Silas, gratidão pela sua presença aqui, por conversar com a gente. E eu tenho certeza que será uma conversa enriquecedora. Mas aí, que tal dar uma oportunidade para que o nosso público saiba um pouco mais sobre você? Conte um pouco da sua origem, de onde surgiu os seus interesses pela gestão e pela educação. Nossa, é uma história maravilhosa. Eu gosto de contar ela para os meus alunos porque ela acaba sendo inspiradora, né, para outras pessoas. Bom, eu sou de Caratinga, cidade da Mira Leitão, cidade do Aguinaldo Timóteo, do Ziraldo, né? Ziraldo, um grande cartunista. Então, assim... Menino maluquinho. O menino maluquinho, isso aí. Então, falar de Caratinga, né? Falar um pouco da minha história. Eu passei lá, vim de uma família muito simples. Meu pai é mecânico, minha mãe dona do lar. E naquela época em que eu, né, cresci na cidade,
Os meus pais, a preocupação deles era dar uma boa educação, né? E como eram 11 filhos, 12 comigo, o que eles podiam fazer para incentivar os estudos, eles fizeram. E quando eu cheguei, e naquela época a gente tinha que fazer uma escolha, né, pelo curso normal superior, pelo científico, eu escolhi fazer o científico, que é uma preparação para você fazer o vestibular e tentar ingressar numa faculdade. Eu sabia que as condições elas não eram favoráveis para mim diante da minha situação econômica e social. Mas mesmo assim eu não desisti. Na época, quando a gente terminava a 4ª série e ia para a 5ª série, a escola estadual, né, lá da minha cidade, você tinha que fazer prova para ingressar no 5º ano de uma boa escola. E eu fiz a prova, fui aprovado, e ali eu fiz toda a minha trajetória como estudante, e cheguei, né, a concluir o ensino médio com 17 para 18 anos, e logo depois era tentar os vestibulares, né? Então, assim, e não tinha recurso para isso, mas mesmo assim eu me inscrevi no vestibular em Belo Horizonte para educação física na época, e depois me inscrevi também para zootecnia em Viçosa, sabe? E assim, mesmo sem recursos, eu não sei até hoje assim, explicar como que eu consegui vir até Belo Horizonte, fazer as provas, e Viçosa também. E assim, educação física não consegui vaga, mas na zootecnia eu passei para a 2ª etapa, né? Então eu fui para a 2ª etapa, fiz a prova, porque você tinha que passar na 1ª etapa, depois você ir para a 2ª etapa. E aí eu fiz a 2ª etapa e não consegui, eu fiquei para a 2ª chamada. E nesse inteirinho eu voltei para Caratinga, né? Assim, agora o que é que eu vou fazer? Aí eu me alistei no tiro de guerra e comecei a fazer o tiro de guerra e fui selecionado para ser atirador e acabei virando cabo. Fui armeiro e foi uma experiência para mim fantástica. Eu não queria, juro para vocês que eu não queria de jeito nenhum viver essa experiência, mas eu vivi, foi muito bom. Eu aproveito a oportunidade, viu, Silas, para mandar um abraço para o pessoal do Tiro de Guerra lá em Nanuque, porque são apoiadores do programa de aprendizagem do CE. Então, quando você fez essa manifestação aí, é uma ação do Exército Brasileiro que é muito relevante, né? Sim, sim, isso é importante, é um papel fundamental para o nosso país. E aí eu fui armeiro e aí com esse projeto saiu a vaga para a zootecnia, mas eu não consegui porque eu já estava alistado, estava servindo. E na época eu não estudava, já tinha o 2º grau, aí eu fui convocado novamente para servir mais 6 meses. Eu servi, na verdade, 1 ano tiro de guerra, porque depois eu fui formar novos líderes, né, novos cabos, né, como eu era armeiro, aí eu fui preparar e formar novos armeiros. Então, acho que essa ideia da minha formação, ela passa também pelo tiro de guerra, né, pelo fato de ter tido uma formação para líder, né, para liderança, e depois trabalhar também, assim, treinando outros líderes, a formação de outros líderes. Então, eu acho que o meu papel como educador, ele nasce aí. E nesse meio tempo, eu terminei o tiro de guerra, fiz um curso técnico de processamento de dados, e na época eu não tive, assim, oportunidades, porque eu não tinha computador, então praticava lá na escola, ficava na escola, e logo depois eu entrei para uma contabilidade, fui trabalhar com contabilidade, fui para uma empresa ligada a concessionária de venda de veículos, e ali eu fiz ingressei nessa empresa, fiz o vestibular para administração, porque eu tinha atuado na contabilidade, tinha gostado, eu vou fazer administração. Aí fiz o vestibular, passei no vestibular, e aí o resultado na época, é importante falar, que ele saía ou pela rádio, ou então você tinha que ir pessoalmente até lá na escola, né, na faculdade, para ver a lista, de selecionados. Aí quando eu fui selecionado, os meus colegas disseram, Silas, bobagem, fazer administração em Caratinga, isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu disse, olha, eu vou investir no meu capital intelectual. E assim, foi isso que eu fiz, né? O salário que eu ganhava lá no meu trabalho, eu investi ele integralmente na minha formação. Então, eu não estava fazendo uma faculdade para passar tempo. E nesse meio tempo aí, né, da minha evolução,
quando tinha trabalhos para serem apresentados, eu queria apresentar trabalho melhor do que o meu professor, olha o que audácia. E não era qualquer pessoa que participava do meu grupo, e assim, saía de manhã de casa, 6 horas da manhã, ficava o dia inteiro na empresa, e de lá eu ia direto para a faculdade, e não tinha recurso, assim, eu tinha que ir embora a pé depois, quase 1 hora de caminhada até chegar à minha casa, mas todo o esforço valeu a pena, assim, por quê? Eu tive a oportunidade, na minha trajetória, de ser um dos melhores alunos do curso de administração em cada bimestre. Eles davam desconto para os alunos. Depois disso, eu fui o melhor aluno do curso, de uma turma de 60 estudantes. Eu fui o melhor aluno, ganhei uma bolsa que a faculdade oferecia naquela época para fazer uma pós ou um mestrado. E aí, eu me graduei em 2000. Em 2001, eu estava em Viçosa fazendo um curso de marketing voltado para o e-commerce. Lá em 2000, né? Isso tem 25 anos. Era uma realidade muito diferente. Né, e lá encontrei com o Mauro Calixto Tavares, né? Doutor da UFMG, hoje falecido, e que ele me direcionou, porque na hora da minha apresentação eu falei para ele, olha, eu sou de Caratinga, terminei meu curso agora e estou buscando ainda mais conhecimento, porque o conhecimento, ele não tem fim. E nesse momento ele pegou e me chamou para conversar. Falei, olha, eu quero conversar com você. Então ele foi meu grande mentor, que me direcionou para a academia, assim, para o mestrado. E o mestrado ele foi todo financiado pela instituição em que eu me formei. E eu tive o privilégio depois, só para eu encerrar essa parte, de me tornar professor da faculdade que eu me formei, de tornar coordenador da faculdade que eu me formei, ou seja, eu fui colega dos meus professores e depois eu virei coordenador, ou seja, virei líder dos meus professores que tiveram, né, a oportunidade, que eu tive a oportunidade de aprender. Depois eu estava vivendo um papel de líder, né, exercendo a liderança sobre eles. Então, para mim, assim, foi uma trajetória que me marcou muito e fez total diferença na minha vida. E com isso eu fiz o mestrado, fiz uma pós-graduação em gestão do ensino superior, fiz uma pós em ESG e sustentabilidade empresarial, fiz uma pós em andragogia, e a gente nunca para, né? Fiz um curso de conselheiro pela FIENG-IEL, que foi maravilhoso o curso, e atualmente eu também faço curso de pedagogia, porque a educação ela faz parte da minha paixão, como a gestão. Então eu não me vejo hoje atuando fora dessas duas frentes. Assim, o que eu mais gosto de fazer é atuar em gestão de negócio, seja que natureza for, e atuar com a educação. É claro que o meu objetivo hoje é educação universitária e educação corporativa, onde eu vou investir as minhas energias, porque eu fazendo isso eu não trabalho. Para mim é uma grande diversão. Então, contar um pouquinho da minha história pode ser inspirador, porque muitas pessoas acham que não conseguem alcançar os seus objetivos. Eu mesmo estudando, trabalhando, entregando todo o meu recurso, eu ainda consegui, né, superar os meus colegas, ser o melhor aluno do curso, né, ter esse destaque e ainda assim ter várias oportunidades que me foram abertas por conta da minha trajetória, da minha dedicação, daquilo que eu busquei que a educação pode, de fato, transformar, e ela transformou a minha trajetória de vida, né? Tanto a intelectual e bem como a minha pessoal também, assim. Eu sou outra pessoa depois que eu passei pela educação, pela gestão, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. E antes de fazer administração, eu falava assim, gente, eu prefiro dar baixa num tanto de papel do que mexer com gente. Hoje eu totalmente ao contrário. Eu quero trabalhar com pessoas, assim. Silas, a ideia desse nosso conteúdo passa por isso. É inspirar o jovem que está nos assistindo para que ele compreenda que ele pode chegar nos objetivos de vida. É lógico que cada um tem a sua história, cada um enfrenta desafios de dificuldades, mas as pessoas precisam entender que elas devem e precisam continuar sonhando, acreditando nos seus sonhos e mobilizando todos os sócios para chegarem aonde querem. E para isso, para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos, ela precisa manter um planejamento,
um planejamento estratégico ou fazer uma gestão estratégica de carreira ou da sua vida. Eu estou falando essas coisas porque quando você falou no professor Mauro Calista, ele escreveu um livro com esse título, Gestão Estratégica, Sim. e eu trabalhei com esse livro, né, como docente do curso de administração na disciplina de planejamento estratégico. Dos livros que a gente utilizava como referência para os alunos era o livro do professor Mauro. Tive a oportunidade de conhecê-lo, então é muito gratificante fazer essa reflexão. Mas você falou um ponto também que me chamou a atenção. Você contou do tiro de guerra, trouxe à tona a questão da liderança, Silas, e é um ponto também interessante. A gente sabe que hoje o jovem tem uma dificuldade enorme de se colocar na liderança, né? Porque as organizações hoje elas estão sentindo falta de lideranças jovens, e o militarismo ele passa por aí, né? Ele dá ao jovem a perspectiva de liderança, de hierarquia, ou seja, ele tem que entender que ele recebe uma ordem, precisa executar essa ordem, em algum momento sem executar, mas em algum momento também precisa trazer à tona uma discussão que pode salvar a vida de alguém, ou a própria vida dele. Existe um risco, né? Então, eu queria te ouvir nesse sentido, né? A importância da liderança e da boa formação de líderes. O que você pensa nesse sentido? Eu acho que a liderança, ela é inspiradora, sabe? E tem a diferença do líder e do chefe. Então, tem o líder, o papel do líder, ele manda, ele quer execução naquele momento, ele acaba atuando de maneira mais centralizadora, autocrática, sabe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu não vejo a liderança dessa forma, sabe? Até acho que há uma ignorância por parte de muitas empresas, sabe? Que às vezes assim, o colaborador ele tem muita habilidade técnica em determinada tarefa e a empresa acha que ele tem condições de atuar como líder. Só que às vezes falta as soft skills, né? Que é as habilidades comportamentais, de comunicação, de empatia, se colocar no lugar do outro, da alteridade. E às vezes ele não tem essa formação para que ele possa atuar de maneira muito mais humana e mais responsável, ligado ao comando de pessoas, sabe? Porque dentro das empresas ou da própria família, sabe? Assim, eu sempre faço essa pergunta, assim, qual o modelo de líder que você tem? E muitos alunos pelos quais eu já ministrei, né, a disciplina, eles disseram que às vezes era o papel do pai, da mãe, né? E às vezes diferenciava, que o pai era mais autoritário, mais centralizador, e a mãe mais democrática, mais acolhedora, sabe? E nesse momento, o exemplo de liderança, ele nasce dentro do próprio seio familiar ali, né? Então, tem um que ele impõe mais, gera medo, e eu não gosto muito disso, sabe? E eu sou mais da liderança que está ligada ao diálogo, sabe? Não um trabalho sob pressão, mas um trabalho mais à base da comunicação, do convencimento, sabe? Da empatia. Então, o papel, sempre a resposta que eu tenho dos alunos é que a mãe, ela exerce esse papel de liderança mais humanizado, assim, de querer que o filho ele possa sobressair, não impondo ele medo, insegurança, mas concedendo ele condições necessárias para que ele possa, de fato, sair da zona de conforto ali e buscar seu porto seguro, sabe? E até me vem à memória, né, o caso da águia. A águia, quando ela vai ter os seus filhotes, ela coloca o ninho, né, em um lugar seguro, longe de qualquer risco. E depois que os filhotes eles chegam a um momento em que eles precisam abandonar o ninho, ela começa a colocar espinhos do fundo da boca do ninho para a boca do ninho para chegar, incomodá-los, para que a águia possa o filhote possa dar o primeiro salto. Então eu acho que a liderança é isso, assim, é ensinar e até mesmo assim dar responsabilidades para que tanto o jovem, tanto, né, as pessoas dentro de empresas, elas possam de fato sentir que elas são importantes ali e que elas podem participar. E eu acredito que quando uma liderança
ela é uma liderança compartilhada, que eu consigo ouvir o outro para que eu possa, a partir da escuta, sensibilizar também a ação do outro, é muito mais importante. E às vezes, assim, quando eu vou estabelecer um objetivo e eu incluo o colaborador nesse objetivo, né, para que ele possa opinar, o nível de comprometimento dele é muito maior do que eu colocar de cima para baixo. Só agora você vai ter que fazer isso, a sua meta é essa. Então, acho que a liderança ela tem que, de fato, ter um olhar mais empático, né? Tem um olhar do outro, para que a partir dali o outro possa sentir que ele pode contribuir muito mais, não por medo, mas por comprometimento em busca de resultados. Então, eu penso que a vida, ela nos ensina. E hoje, as pessoas, querendo ou não, elas aprendem modelos de liderança, né? Então, quem está estagiando em uma empresa, está vendo o comportamento do chefe. Aí ele pode pensar assim, o dia que eu tiver um cargo de liderança, jamais eu vou ter as atitudes que esse meu chefe ele tem. Não, o dia que eu tiver um cargo de liderança, eu quero ter a atitude que fulano tem, né? Ele é mais amigável, ele conversa mais, ele dá mais feedback, ele pede a opinião da gente. Então, assim, muda o processo, sabe? E é tanto que eu penso que, às vezes, as pessoas, elas atuam em cargos de liderança, mas elas não têm, às vezes, aptidões para aquele cargo ou falta-lhes conhecimento, sabe? Porque quando a gente pensa na competência, eu estou reunindo ali conhecimento, habilidades, atitudes. O conhecimento é o saber, tá? A habilidade é saber fazer. E atitude é a ação do sujeito. Então, se tem conhecimento, se sabe fazer, a atitude dele vai ser uma atitude proativa. Agora, se não tem o saber e não sabe fazer, que é habilidade, aí ele vai dar tudo errado, porque ele não vai conseguir ter uma liderança mais efetiva, mais eficiente, sabe? E às vezes o líder, ou vamos falar assim, o chefe, o problema de ter um ambiente tóxico dentro da empresa, às vezes é por conta das atitudes dele. E às vezes ele nem tem culpa, né? Então falta-lhes conhecimento para que ele possa mudar as suas atitudes. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque a liderança ela não deve acontecer por medo, mas ela deve ser inspiradora, né, Luan? O que você pensa? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado então, Silas. Eu acho que para a gente ter um jovem que seja líder e que seja uma referência para todos, nós devemos entregar para ele desafios. E desafios aonde que a gente vai estar acompanhando para ver se ele vai cumprir esses desafios, na qual a gente pode fazer uma avaliação futuramente, onde ele possa ser um líder e um exemplo para os outros. Então já começa com os desafios. Sim, sim. É porque quando você trabalha, né, o empoderamento das pessoas, né, e elas sentem que elas fazem parte do processo, o comprometimento delas em relação aos resultados é muito maior do que você impor, sabe? Então, assim, quando você chama a participação e ele, a partir desse envolvimento, desse comprometimento que é gerado ali, ele vai dar um resultado muito maior. Então, assim, preparar futuros líderes passa também pela transformação do conhecimento, sabe? E desses desafios que são colocados para eles, sabe? Então, acho que ser líder hoje é saber colocar no lugar do outro, né, e inspirar as pessoas, né? Será que é dessa forma que eu gostaria que o líder ele exercesse a liderança sobre mim? Impondo, sobrecarregando de tarefas, cobrando resultados a curto prazo, querendo atingir metas inalcançáveis. Então, assim, às vezes isso adoece as pessoas e o líder às vezes acha que aquilo ali está normal, porque foi o jeito que ele aprendeu, né? Foi o jeito em que ele viveu o passado, né? A sua experiência do passado. E hoje, essa nova juventude que está vindo aí, quanto mais engajá-los, né, e passar desafios para eles, para que eles possam assumir responsabilidades, é muito maior. Porque hoje ninguém quer assumir responsabilidade, estar à frente, né? Então, poucos querem, né? E muitos acham que a liderança, ela é nata. Não, a liderança ela pode ser desenvolvida, sabe? Com bons programas de formação. E aí a questão
na realidade, a questão não. O grande desafio que as empresas têm é como formar o líder, né? Como formar esse novo profissional para um mercado de trabalho, um mercado consumidor, né? Já que você gosta tanto do marketing, tanto quanto nós aqui, né, que somos de comunicação, esse é um desafio bastante significativo, porque a gente está falando aí de um ambiente escolar que forma a pessoa e ela chega ao mundo do trabalho muitas vezes sem um preparo adequado para aquela entrega que a empresa necessita. E aí, no seu currículo, aí, com uma bagagem bastante significativa, não só como professor, mas como consultor também, como palestrante, eu acho que você consegue conversar conosco também sobre o que a empresa precisa fazer para tornar esse desafio mais leve. Sim, toda empresa hoje, ela tem, né, o seu processo, ela identifica as habilidades, competências que ela precisa e ela busca no mercado, por meio de recrutamento e seleção, captar as pessoas para atender a sua necessidade de mão de obra, né, para que ela possa ter profissionais de excelência e a partir daí que ela faz esse processo de recrutamento e seleção, ela tem que desenvolver as pessoas. Então, assim, eu preciso ter programas de desenvolvimento, de treinamento, para que eu possa preparar as pessoas para assumirem cargos de liderança e uma boa liderança, ela acaba exercendo o papel na formação de outros líderes. Aí eu vou contar só um exemplo para vocês. Nessa instituição mesmo que eu me formei, eu tive a oportunidade de atuar lá na área de montar o departamento de recrutamento, seleção e treinamento. É uma escola que tinha 600 colaboradores e é uma faculdade, né? E aí eu montei todo o processo de recrutamento, seleção, treinamento, fazia seleção para professor, para medicina, para várias áreas. Dava treinamento, fazia programação de treinamento, pessoal da cozinha, pessoal da segurança, enfim, todas as áreas eu tinha que montar o programa de treinamento. Aí eu estava como professor da faculdade atuando na área de gestão de pessoas. Aí surgiu uma oportunidade para me tornar coordenador do curso. Eu fui convidado para assumir a coordenação do curso. E aí, naquele momento que eu recebi a notícia, eu falei assim, nossa, é uma coisa muito boa, mas eu vou entregar agora tudo de graça para o outro que vai entrar. Aí eu tive que quebrar paradigmas, né? Porque eu falava sobre isso, eu pregava sobre isso, eu trabalhava essas informações na formação de liderança. Sempre atrás de um líder, a gente tinha ali alguém para segui-lo, porque na ausência desse líder, já estava tendo alguém em formação para substituí-lo. Até mesmo, por exemplo, em períodos de férias, a gente fazia essa programação, sabe? Qual que é a pessoa que você escolhe na sua equipe para que possa cobrir você no período das férias, no momento da sua ausência? Então, essa pessoa que é da sua confiança, nós vamos trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa para isso. Então, eu fazia isso dentro da empresa, com as gerências, né, de cada área. Mas quando chegou a minha vez, eu falei assim, não, aí agora eu vou entregar tudo de graça? Agora não. Mas aí eu tive que olhar para dentro e falei assim, não, Silas, não é essa atitude que você tem que ter. Agora é hora de você multiplicar o conhecimento. Né? O setor foi você que montou, o mérito é todo seu. E agora é hora de você alçar voos em outras áreas. Né? Então agora é hora de você preparar de fato alguém para assumir o seu cargo, né? E aí, nesse momento, eu me desfiz mesmo, quebrei todos os paradigmas ali, tudo aquilo que me amarrava, e passei, assim, sem reservas, todo o conhecimento para que a pessoa pudesse assumir o cargo, né? E eu fui preparado aí também para assumir uma nova função. Então, eu acho que essa cultura, né, da formação de liderança é uma necessidade das empresas, mas ainda assim, as empresas hoje, quando elas fazem a promoção de alguém para assumir o cargo de liderança, elas só pensam na hard skills, né, que é na competência técnica,
quero um conhecimento técnico. Ah, essa pessoa aqui ela é muito boa fazendo isso. Então ela vai ser boa também gerenciando. E às vezes não é, sabe? Então tem que ter uma preparação. E é tanto que hoje um dos meus objetivos também é trabalhar a formação de liderança. Tem uma empresa que nós já estamos conversando e o meu trabalho lá vai ser desenvolver novas lideranças. Ele vai colocar as pessoas que ele acha que tem o perfil para trabalhar a liderança e eu vou trabalhar jornadas na formação desses futuros líderes para aquela empresa, sabe? Então, assim, isso muitas empresas ainda não fazem, sabe? E às vezes traz alguém de fora para assumir o papel de liderança. Trazer sangue novo é bom, mas às vezes gera resistência, né, para os liderados. E quando a empresa ela tem um programa de formação de lideranças, ela, além de reter o capital intelectual, ela é uma forma de valorização, né, da prata da casa e de uma pessoa que já conhece a cultura, os valores. Então, assim, ela vai se aproximar muito mais ali, vai gerar um resultado muito mais efetivo do que trazendo alguém de fora. Eu acho que alguém de fora tem as suas vantagens e desvantagens, mas ainda assim eu sou favorável em trabalhar o desenvolvimento, né, das pessoas que estão na organização para que a gente possa ali, através de um processo de recrutamento interno, fazer essa preparação para que em oportunidades futuras eu possa ter alguém para assumir determinados papéis. E isso me remete até àquela ideia de time, né? A gente está passando por vários campeonatos aí de futebol e sempre tem lá alguém para substituir alguém, né? Assim, de cada uma das áreas, né? Então, se a pessoa é goleiro, tem um goleiro reserva. Se a pessoa é um centroavante, tem um centroavante reserva. Então, essa ideia de sempre ter alguém em preparação para assumir a função e exercer aquela função, para mim, seria assim, uma das grandes vantagens competitivas que as empresas elas podem ter e não perder em competitividade também, né? E ter alguém que vai estar alinhando com os objetivos, com a proposta, com a missão do negócio, com os resultados que a empresa ela espera alcançar. E o Luan, que não me deixa mentir, já me ouviu falar isso algumas vezes, quando a gente compara o contexto corporativo com o futebol, eu acho que a gente tem um caminho aí para a gente conversar de forma ampla, eu acho que se deixar a tarde inteira. Porque, com certeza. Imagine você a seguinte situação. O time não joga bem, né? O problema, muitas vezes, é o técnico, mas nem sempre é o técnico. E aí, muitas vezes é porque o time não está entrosado, o time não responde aquelas orientações e não consegue chegar nos resultados. Então, de fato, quando se troca um técnico, por analogia, é alguém de fora que está trazendo algo novo para que aquele time possa jogar melhor. Mas às vezes o problema não é o técnico, o problema é o próprio time que precisa encontrar entre si algo que promova a união e que promova bons resultados. Sim. Então eu fico pensando assim, o treinamento personalizado, ele é indicado para qual tipo de empresa? Olha só, hoje eu penso o seguinte, o alfaiate, antigamente, ele fazia as peças de roupas customizadas, né, de acordo com o perfil da pessoa, né, as medidas da pessoa, sabe? A costureira também, não essa produção em massa, tá? Porque tem outros valores ali. Então, assim, quando a empresa ela trabalha de maneira e monta um programa de treinamento de maneira customizada, personalizada, vai ser de acordo com os valores e cultura daquele negócio. Então, antes de elaborar, por exemplo, um treinamento que eu vou desenvolver numa empresa, eu mando um diagnóstico para eu conhecer a realidade do negócio, entender a dor que eles estão passando ali, para a partir dessas informações eu elaborar um programa que vá de encontro, né, ao diagnóstico que foi feito. Então, assim, Silas, está tendo queda na produtividade, está tendo muito conflito interpessoal, está tendo muita comunicação violenta, então eu preciso trabalhar uma comunicação mais assertiva. Então eu entro e monto uma metodologia de trabalho que vai de encontro à dor para que eu possa, de fato, atender e costurar, né, esse produto, esse treinamento, que vá de acordo com aquela necessidade. Então, assim,
Hoje, quando você, né, hoje existem muitas qualificações, treinamentos que você compra pela internet, sabe? Então, assim, aquilo ali está falando de maneira generalizada, assim. Será que o que está ali vai atender o que a minha empresa precisa? Então, quando a gente faz esse trabalho mais personalizado, a gente vai em cima da dor do cliente para gerar a solução que ele tá vivendo lá. Então, quando eu fui ministrar uma palestra sobre liderança humanizada e atualização da NR1, eu procurei saber se a empresa, quais os conflitos ela tinha em relação a afastamento por saúde mental, o que ela sabia sobre a NR1, qual o conhecimento a liderança já tinha recebido sobre a NR1. Então, eu faço um diagnóstico para saber ali, porque até mesmo para otimizar a minha fala e otimizar o próprio treinamento, sabe? Aí, a partir do momento que eu tenho todos os dados, né, todas as medidas ali em mãos, aí eu vou montar uma qualificação, né, que vai atender os interesses, os objetivos pré-definidos. E outra coisa... eu queria só te pedir antes para você explicar para as pessoas que estão assistindo a gente o que é a NR1 de fato, o que trata, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais... Tá, então vamos lá, pessoal. A NR1 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela sofreu uma atualização. Então, ela já existe. A NR1 ela já existe. E ela sofreu uma atualização. E essa atualização, ela está ligada aos seguintes aspectos. Antes, as empresas, seja de grau de risco 1, 2, 3, 4, 5, né, diante do risco envolvido, ela precisa fazer o gerenciamento do risco ocupacional, ou seja, qual o risco aquele colaborador ele está exposto e que a empresa tem que tomar cuidado para mitigar aquele risco. Então, a NR1, ela tratava apenas dos riscos físicos ligados, né, às questões biológicas, a acidentes, às questões de poeira, de ruído, era só ligado ao aspecto físico, tudo aquilo que impactava fisicamente o colaborador. E as questões de saúde mental, elas não eram trabalhadas. Então, a empresa ela fazia então, o gerenciamento do risco. Então, se, por exemplo, a pessoa trabalha submetida a muito ruído, ela tem que usar o protetor auricular tipo concha para mitigar esse risco. Se ela trabalha com pintura de automóvel, ela tem que usar uma máscara. Então, assim, criar proteções contra aquele risco que pode causar uma doença física no trabalhador, como no caso, aquele trabalhador que está fazendo a pintura de um carro e não tem uma máscara de proteção, ele vai ter problema respiratório, e isso vai levá-lo ao afastamento, isso vai gerar absenteísmo para a empresa, vai gerar problemas, até ela conseguir colocar outra pessoa no lugar, ela vai perder em produtividade, enfim, vai ter várias consequências aí. E para o INSS também, quando a empresa ela faz isso, ela está gerando a proteção, porque o risco ela que está gerando, então ela tem que gerar essa proteção também. Bom, e tem dois casos que antes eles eram obrigatórios, né? Pessoas que trabalhavam em altura, que é a NR35, se não me falha a memória, ela tem que passar por uma avaliação ligada a uma avaliação psicológica, uma avaliação do médico, tá? Mas é uma avaliação psicossocial, para saber assim, se o indivíduo está em condições de trabalhar em altura. E também aqueles indivíduos que trabalham, né, em ambientes confinados. Então, ele precisa também passar por uma avaliação psicossocial. Isso é para a NR33 e a NR35, tá? Só que agora existem outros fatores que envolvem risco, que eles não estão associados nem à questão do confinamento, nem à questão da altura, mas eles estão ligados à questão do ambiente de trabalho e das relações interpessoais. Isso porque, mediante a estudos estatísticos, percebeu-se que nos últimos anos houve um crescimento assim, exponencial de afastamento ligado à saúde mental. E o número, assim, assustador. É tanto que hoje, assim, está em segundo lugar, terceiro para segundo lugar, o número de pessoas afastadas ligadas à saúde mental. Meu Deus, o número é bem ele é bem expressivo. Preocupante. Então, é diante dessa questão, desses números, que o Ministério do Trabalho e Emprego lançou, em 2024,
a atualização da NR1, porque agora as empresas terão que cuidar também da saúde mental dos trabalhadores. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala do ambiente de trabalho. Por exemplo, a carga horária de trabalho ela é excessiva, as metas são inalcançáveis, há pressão do líder, não há reconhecimento, há assédio moral, assédio sexual, a pessoa ela é colocada em estado de intimidação, ela não é convidada a participar, ela passa por exaustão, né, ao trabalho, não tem abertura, não tem canais de escutativa, não tem canais de denúncia. Então, isso tudo, esses fatores, que são fatores psicossociais, eles têm um risco e que pode adoecer a pessoa e levar a pessoa ao afastamento. E isso é péssimo para a empresa, porque ela vai ter que lidar com queda na produtividade, né, ausência do trabalhador no ambiente de trabalho, às vezes vai ter o presenteísmo, que o indivíduo está presente ao trabalho, mas ele não produz. Ele está presente ali, ele não faltou. O absenteísmo é quando ele falta. O presenteísmo não, ele está presente, mas ele não produz, ele não entrega resultados. Então, assim, a partir desse contexto, né, que foi levantado, as empresas precisam agora, dentro do GRO, tá? E dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ela precisa mapear todos os riscos que envolve a saúde mental dos trabalhadores. E o que é mais importante nisso é que quem faz a votação para dizer se existe risco ou não, tá? Mas antes de eu falar isso, eu só queria abrir um parênteses seguinte. Vamos imaginar que eu estou em uma praia e está escrito assim, tem tubarão nessa praia, tá? Então eu sei que eu tenho um perigo ali, correto? Mas eu estou lá na areia e o tubarão está lá no mar. Quando eu estou nadando nesse mar, eu estou correndo o quê? Um risco. Porque eu sei que existe perigo e eu estou nadando com perigo, isso vai gerar um risco. Dentro dos fatores psicossociais, como que é isso? O risco é quando o líder ou o chefe, eu acho que é chefe, né? Ele acaba as suas atitudes usando aí assédio moral, chamando a atenção do colaborador na frente do cliente, colocando ele em momentos de constrangimento. Então, isso é de fato, né, o perigo. E quando isso começa a acontecer num ambiente de trabalho, isso começa a gerar o quê? Um risco para a saúde mental do trabalhador. Então, assim, se tem um chefe que ele usa das suas atitudes, né, para usar do assédio moral para rebaixar o colaborador, ele está causando ali, né, um acidente na saúde mental daquele colaborador e gerando um tanto de constrangimento e exaustão também. E isso, por si só, vai gerando um sentimento de não pertencimento. Então, a vontade do colaborador é de pedir conta, de não fazer parte daquele time, de até mesmo criar acidentes de trabalho, né, de criar situações para ele ser demitido. Então, assim, e o chefe, ele acha que ele está agindo, assim, perfeitamente, que está tudo bem. Então, a partir de agora, esse questionário, né, que é o questionário psicossocial, ele deve ser distribuído a todos os colaboradores da empresa e lá terá várias perguntas ligadas. Por exemplo, o seu líder, ele dá abertura para que você possa participar das decisões das metas estabelecidas, aí você vai avaliar de 1 a 5. Você é ridicularizado pelo seu chefe na frente dos colegas, a meta ela é dobrada, a mudança na meta sem comunicação efetiva, ou seja, tudo aquilo que pode gerar, que é um perigo, que pode gerar um risco para a saúde do trabalhador, o trabalhador agora ele vai pontuar isso nesse questionário. E aí a empresa consegue enxergar o tamanho desse risco e consegue mitigá-lo por meio de um plano de ação. Isso. E, na verdade, muitas empresas ainda, até grandes empresas, assim, desconhecem ainda o que é e como que faz isso, qual direcionamento tem que se tomar em função disso. Uma empresa mesmo que eu atendi, ela falou assim, Silas, eu tenho uma empresa que eu contratei de segurança, eles não me falaram nada ainda, eu não sei nada sobre isso. Só, então você tem que buscar lá, porque
entraria em vigor dia 25 de maio de 2025 e foi prorrogado para 25 de maio de 2026. Então, nesse período de 25 de maio de 2025 até um ano, é um período em que as empresas serão educadas sobre essa questão ligada à saúde mental. Então, gente, a NR1, ela veio para ficar, e eu até vejo, assim, com bons olhos, sabe? Alguns empresários não conseguem enxergar ainda, porque acho que, assim, cuidar de quem me ajuda a alcançar os objetivos da empresa e de não ter, né, o afastamento desse colaborador, para mim é ganho, sabe? Então, assim, eu preciso fazer com que o meu colaborador ele se sinta pertencente àquele negócio. Eu até defendo a ideia que o colaborador ele é um acionista do negócio. Ele não entrou com o capital financeiro, ele entrou com as suas competências, com o seu conhecimento, e no final do mês ele ganha dividendos por isso. Então, assim, defender e cuidar da saúde de quem me ajuda a alcançar os objetivos, acho que nem precisava de uma lei para isso, sabe? Assim, acho que tem que fazer parte do DNA da empresa. Hoje mesmo eu estava atualizando uns estudos sobre a NR1 e agora tem uma nova nomenclatura que eles estão trabalhando, né, que é o salário emocional, sabe? Esse salário emocional, ele é não financeiro. É quando a empresa ela dá condições ao trabalhador de bem-estar, de felicidade, de flexibilidade, de participação, de empoderamento, em que a empresa ela conta um colaborador de maneira integral, para que ela possa assim, ter ali um parceiro de negócio. Porque eu vejo às vezes que o colaborador, como o concorrente, como um fornecedor, ele pode viver um papel de concorrência, sabe? Então, assim, se eu não retenho o meu colaborador e ele, por vingança, ele pode sair da empresa e levar um tanto de riqueza junto, Sim. sabe? Ele pode levar um tanto de informações da minha empresa para o concorrente junto, ele pode danificar a imagem da empresa, a reputação da empresa, quebrar um equipamento, sabe? Dizer que foi um acidente de trabalho. Então, assim, cuidar do colaborador é cuidar de quem aumenta a riqueza do negócio, sabe? Eu acho que quando eu vejo a palavra recurso, é tudo aquilo que é aplicado para gerar riqueza. Então, se eu tenho o colaborador e vejo ele como parte integrante do time, e não apenas um recurso em que tem alguém dando ordem para ele, e colocando ele em questões vulneráveis ligadas à saúde mental, falta conhecimento, talvez, do dono do negócio, sabe? Lá no CE nós costumamos dizer que o ser humano, a pessoa dentro da organização, é o principal diferencial estratégico da empresa. O empresário precisa entender isso. Quando nós sensibilizamos que o empresário precisa contratar o jovem, dar oportunidade para ele, seja de um programa de estágio ou programa de aprendizagem, ele precisa entender que o ser humano é o principal diferencial estratégico que a organização tem, porque vai acumular conhecimento, vai acumular experiências, vai entender a dinâmica do negócio e, de fato, como você falou, pode levar isso para a concorrência de uma maneira muito fácil se a organização não aproveitar aquele potencial do jovem, né? Daquele talento ali que está sendo trabalhado. É uma joia, né? Na realidade é uma pedra bruta que está sendo trabalhada e a gente quer que seja uma joia, que, né, tenha valor. E passa pelas mãos, né, Luan, de uma pessoa, tem o tutor daquele jovem é o lapidador, não é verdade? Exatamente. E aí eu já vou lançar uma pergunta aqui, que é o seguinte, a gente está falando muito sobre liderança, né? Só que a gente tem um problema nessa geração. Não é um problema. A questão é que, antigamente, nossos pais, os nossos avós, eles não pediam demissão e ficavam anos e anos na empresa, mesmo tendo uma liderança ruim. Hoje, essa geração, se não tá bom, tá pedindo para sair, tá indo para outros lugares, porque a gestão onde que ele pensou que seria uma boa, só que não é, e não dá oportunidades. Nessa questão, como a gente pode olhar para o futuro em questão desse jovem que ele não saia? É um desafio muito grande para as empresas, porque a nova geração agora é uma geração assim, imediatista, é uma geração exigente e é uma geração que ela vai tomar decisões e às vezes assim, vai assumir os riscos dessa decisão, sabe? Então, assim, hoje as empresas
Nós temos um problema do etarismo hoje, né, que são o conflito de gerações dentro da organização, e às vezes assim, um líder ele vai ter que atuar com colaboradores, né, dos 50 a mais, e dessa nova geração que está chegando, né, a geração, o milênio, a geração X, né, e lidar com a geração Z, e lidar com essas gerações precisa de conhecimento, porque cada uma tem uma atitude, um comportamento distinto, né, mediante a um tanto de fatores em que eles estão submetidos, né? Então, essa geração hoje de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho é uma geração muito digital, uma geração muito imediatista e uma geração muito instável, né? Então, assim, existe uma preocupação até mesmo de mão de obra, tendo em vista a instabilidade desses jovens, sabe? Que estão entrando e que por qualquer motivo ele pode abandonar ali o emprego. Então, fica o desafio das empresas hoje, porque hoje 3 vezes mais caro, né, captar um novo colaborador do que reter o existente. Então, assim, eu acho que o programa que o CAA ele faz é um programa fantástico, quando ele possibilita o jovem, a aprendiz, a ingressar como um estágio e ali, durante esse período de estágio, a empresa vai dar oportunidades para que ele possa aprender. E nesse momento em que ele pode ficar no estágio até 2 anos, que é permitido pela lei, é uma experiência de um recrutamento que a empresa ela vai estar fazendo para efetivar a contratação daquele jovem e, depois disso, trabalhar a retenção. Então, assim, eu não quero, depois de 2 anos que ele aprendeu, ele recebeu um tanto de treinamento, ele está capacitado para exercer a função, deixar ele vulnerável para ele ir embora. Não, eu quero que ele permaneça aqui na minha empresa, faça parte do meu time, e a empresa tem que criar um programa que seja o plano de cargo e salário, que seja treinamento, oportunidades, horário flexível, enfim, tentar descobrir o que ele valoriza para que a empresa possa mantê-lo. Assim, quanto mais tempo a empresa manter o colaborador na empresa, melhor para ela, porque a rotatividade é um fator negativo. E aí a gente entra em uma questão, a diferença de idade. Que nós temos pessoas jovens trabalhando com pessoas mais de idade. E sempre vai ter aquele impasse. Não, porque na minha época era desse jeito e é mais fácil fazer assim. Não, mas eu aprendi, é mais fácil assim, tem a tecnologia. Como evitar esse conflito? De fato, isso aí é um desafio muito grande para a liderança, sabe? Eu acho que alinhar os propósitos e entender qual o comportamento de cada geração por parte do líder é extremamente fundamental. Se eu não consigo entender assim, o que cada geração ela defende, eu vou viver o conflito ali e não vou saber que caminho tomar. Então, o que eu preciso fazer? Até saiu uma pesquisa agora, recentemente, não sei se foi pelo Diário do Comércio, eu tenho a pesquisa, eu até salvei a pesquisa, e ela fala sobre isso. A liderança atual, ela tem que entender, assim, qual o perfil de cada funcionário e da idade, né, da questão do etarismo, dentro da empresa, para que ela possa desenvolver políticas, tentando, assim, fazer com que todas as pessoas possam trabalhar de maneira harmônica, saudável e sem conflito existente. E é claro que a pessoa de uma idade mais avançada, ela vai ser mais resistente à inovação, à mudança. Enquanto que um jovem, ele já nasce com a inovação, ele está pronto para melhorar processos, sabe? Porque quando a gente fala em inovação, a gente fala em melhoria de produto, serviços, processos, metodologias. Então, essa abertura para as novas gerações é muito maior do que para a geração X, por exemplo, né? A resistência à mudança é muito maior e a empresa ela precisa cuidar disso. Então, às vezes, ela tem que convidar essas gerações para discutir a evolução, né, ou a proposta de mudança que a empresa deseja implementar, para que ela possa gerar engajamento na hora da elaboração da proposta. Então, cada um vai colocar o ponto de vista ali, ele vai sentir que ele é parte integrante também, né, e a partir daí fazer o desenho, porque uma vez que também ele é chamado a participar,
ele se sente importante ali e a partir dali haverá uma predisposição em auxiliar para que o objetivo seja alcançado, principalmente ligado à mudança que a empresa deseja fazer, né? Dá para trabalhar com os dois, então. Dá para trabalhar, mas E tem que ter um trabalhar resultado a melhor formação da liderança para entender esse perfil, né? Já existem vários estudos que falam como que cada perfil pensa, qual o comportamento deles, sabe? Então é Sim. importante ter um entendimento dessas habilidades, competência e comportamento desse público. Pois é, e aí a gente sabe que para facilitar esse diálogo entre as gerações dentro das empresas e até das empresas com seu público externo, seus fornecedores, seus clientes, a internet, ela é necessária e a gente sabe que a Interrede pode te ajudar aí com soluções tecnológicas que são bem interessantes. Então acesse o QR Code que está na nossa tela e consulte a Interrede em qualquer solução tecnológica que seja viável para a sua organização, principalmente no que se refere à internet. Silas, pensando na perspectiva do futuro, né? A gente está falando da questão de projetar o jovem para o futuro, mas vem aquela questão, né? Que futuro está reservado para o jovem? E nós dois temos uma missão importante, né, em dar essa resposta, porque somos signatários aí do Movimento Minas 2032, idealizado pelo Jornal Diário do Comércio e também pelo Instituto Orior, e você é o coordenador do grupo de trabalho do qual eu participo, né, de educação, trabalho e renda. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa missão que abarcamos aí com prazer e satisfação? Sim, sim. Eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo lá no movimento, e o movimento reúne aí várias iniciativas da sociedade civil e envolve segmentos, né, do primeiro setor, do segundo e do terceiro setor, e alinhados aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, e em Minas Gerais, aí, por meio da iniciativa do Diário do Comércio, do Instituto Ório, desenvolveu a proposta do movimento Minas 2032, para que Minas Gerais possa também desenvolver programas para alcançar as metas, né, que são 169 metas, prevista aí dentro dos 17 objetivos, né, estabelecidos pela ONU. E o objetivo 4 é educação de qualidade para todos, né, que a gente faz parte lá. E fazer parte do movimento, eu acho que é contribuir para um futuro melhor, independente do que se pretende alcançar. Acho que é movimentar mesmo. Quando fala a palavra movimento, para mim, significa que tem vida, sabe? Assim, algo que não está parado, está em movimento. E quando nós estamos em movimento, nós estamos criando coisas, nós estamos inovando, nós estamos provocando alguma mudança no ambiente. E eu acredito que a educação é o pilar, posso dizer, o principal que sustenta todos os outros. Porque quando há educação, há uma conscientização sobre questões ambientais, sobre questões sociais, sobre as questões de emprego e renda, sobre as questões ligadas, né, à pobreza, e tantas outras questões. Então, eu penso que a educação é um grande pilar que deve ser desenvolvido e deve ser impactado. Tanto que lá no movimento, dentro do nosso GT, nós desenvolvemos, né, o caderno Movimenta Minas, que são diversos exemplos de práticas ligadas ao ODS, que podem ser desenvolvidas desde o ensino infantil ao ensino universitário, para ONGs, para empresas, para o governo. São iniciativas lá que podem se multiplicar para que a educação possa, de fato, transformar vidas. Então, eu acredito que o GT ele tem um papel primordial nesse contexto, porque nós dialogamos com todos os objetivos do desenvolvimento sustentáveis. A gente não fica preso apenas no ODS 4, né? Pelo contrário, a gente tem iniciativas nesse caderno que faz com que
existam estratégias e iniciativas para desenvolver todos os ODS, para que as pessoas entendam o que é o ODS, qual a importância dele, né, para a sociedade, para o planeta, para o mundo. E acho que Minas Gerais, quando, né, tem essa iniciativa, né, que foi desenvolvida pelo Diário do Comércio, né, e pelo Instituto Ório, que hoje, assim, já existem várias instituições parceiras, né, apoiando o desenvolvimento desse movimento. Nós acreditamos que cada um fazendo a sua parte, né, contribuindo, a gente consegue, de fato, mudar a nossa realidade, sabe? Assim, acho que Silas, mas é muito pouco, né? Que a gente... Não, é muito, porque a gente está conseguindo movimentar e articular várias iniciativas, né? Para que, de alguma forma, as pessoas sejam impactadas com esse movimento e saibam que existe um movimento. Então, eu mesmo, dentro da minha perspectiva, eu penso os ODS e penso muito no ODS 4, porque é uma das áreas de concentração da minha carreira, né, da minha profissão. E tenho até como proposta levar conhecimento e educação para o ODS 8, né, que é voltado para emprego e renda, por meio de palestras ligadas ao empreendedorismo, ligado a atitudes interempreendedoras, ligado a projeto de vida, para dialogar com jovens em vulnerabilidade social. Então, se existe aí alguma instituição que está escutando, né, esse podcast, desejar fazer um convite, pode entrar em contato aí para a gente agendar uma palestra, porque eu tenho como missão também contribuir, Silas, pessoalmente, também com essas questões para promover capacitação para que as pessoas possam ter condições de conseguir o primeiro emprego, de conseguir a primeira oportunidade. E eu fico à disposição também do CAA se precisar também de alguma palestra, sensibilização, que possa servir de inspiração para os jovens que estão iniciando a carreira aí, né, no mercado. E eu fico à disposição. E o movimento ele é maravilhoso. Eu estou lá, já vai fazer praticamente 1 ano e meio para 2 anos, né, que nós estamos lá. E agora estamos já com esse e-book pronto e a ideia agora é fazer a disseminação dele em diversos ambientes, né? Seja universitário, seja na Secretaria Estadual de Educação, seja na Secretaria Municipal de Educação, seja em empresas. A gente está fazendo a divulgação e quem tiver interesse, lá no site do CAA tem à disposição para download, né, para que vocês possam conhecer esse material também. Exatamente. Lá no nosso portal, na aba institucional, conta um pouquinho, né, dessa aproximação do CAA com o Diário do Comércio, com o movimento Minas 2032, a nossa participação para a elaboração dessa cartilha aí, né, desse caderno Movimenta Minas, que realmente, como o Silas falou, são iniciativas aí relevantes, alicerçadas nos ODS, e a gente aproveita a oportunidade para mandar um abraço ao Ivan Mus, que é diretor executivo do Diário do Comércio, a Adriana Mus, né, que é a presidente do jornal e a nossa líder aí no movimento, né, também o professor Raimundo Soares, porque são pessoas aí que estão nos norteando, já que falamos tanto sobre liderança nessa conversa aqui, né? São pessoas que estão norteando o movimento para que a gente possa promover a transformação, né, do mundo em diversos aspectos, ou pelo menos movimentar pessoas para que elas assim o façam, né, Silas? Sim. E nesse sentido, assim, quando a gente fala sobre trabalho decente, passa pela responsabilidade, pela missão da nossa instituição. Colocar o jovem no mercado de trabalho não é algo fácil, porque a gente precisa entender que tipo de empresa está contratando o jovem, como aprendiz ou como estagiário, se cumpre a legislação, se a tutoria ou a supervisão, seja do programa de estágio ou da aprendizagem, está acontecendo de maneira adequada, e se ao longo dessa jornada desse jovem, realmente a organização cumpre esse papel de fazer com que ele seja um profissional bem-sucedido lá na frente. E graças a Deus o que a gente percebe, né, pelas
pelas estatísticas que a gente faz, é que a realidade ela nos dá bons números. Então, ao longo de 45 anos de atuação do CIE Minas Gerais, são mais de 1 milhão de jovens beneficiados com esses 2 programas, né? Atualmente, aí, no Brasil inteiro, o CIE de Minas faz parte de um sistema nacional, são mais de 250 mil estagiários, mais de 140 mil aprendizes no Brasil inteiro. Então, eu acho que é um papel significativo aí, né? Se a gente está falando de não só inserção da pessoa no mundo do trabalho, mas a permanência dela de forma decente, esse papel está sendo cumprido. E pela via da educação, porque o jovem ele precisa ter uma formação para ele entregar a teoria na prática, na execução prática daqueles desafios que a empresa está propondo para ele. Então, eu acho que a gente consegue, né, Luan, fazer esse link com tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje. Com certeza. E para aproveitar que o Alexandre, deixa eu te perguntar, já teve alguma ocasião que você estava participando de uma reunião e que sua internet caiu? Olha, já teve, principalmente, vamos pensar assim, na época da pandemia, né? Isso acontecia muito, mas eu não sei porque eu acho que a gente conseguiu resolver esse problema. Não temos mais esse problema no CIE, sabe por quê? Porque este programa está acontecendo com essa qualidade de imagem e de som graças à Interrede. A Interrede é uma empresa que oferece o melhor link dedicado para os negócios. Quer saber mais? Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou acesse agora pelo interrede.com.br. E agora eu vou te falar uma outra coisa. Esse Luan traz boas surpresas pra gente, viu? Será que você vai falar daquilo que está no centro dessa mesa aqui de novo, Luan? Com toda certeza. Eu vou repetir a tradição. Já deu a oportunidade para o Silas degustar o nosso lanche? Silas, eu vou te fazer um convite para degustar o nosso lanche, que foi um oferecimento da Área Gourmet. E já sabe onde pedir? Pois é, conta para nós. Então, pessoal, se você quer fazer aquela festinha de aniversário, tomar um café delicioso, como está acontecendo aqui no nosso podcast, vou até fazer aqui, ó, a propaganda deles. O Área Gourmet, você pode ligar pelo telefone 319-9869-3740 ou pelas redes sociais, @_área_gourmet_. E para provar que é bom mesmo, meus amigos, ó. Pois é, hein? Isso é bom demais. Uma delícia. Alexandre, segue por aí porque eu vou comer. Enquanto eles estão degustando aí esse lanche gostoso aí da Área Gourmet, muito obrigado aí pelo carinho conosco. A gente está caminhando para o encerramento de mais esse episódio, de mais essa edição aí do Fala Aí, que é o videocast do CIEMG, e a nossa expectativa é de cada vez mais contribuir com informações e orientações, não só para o jovem, né, que busca um lugar no mercado de trabalho, mas também para a empresa, né? Você que é empresário, que entende a sua responsabilidade social, que quer abrir as portas do mundo do trabalho para o jovem, faça isso através do programa de estágio e de aprendizagem. Pesquise lá no nosso site, www.ciemg.org.br. Você vai conhecer diversas soluções também dos nossos programas que poderão ser úteis de forma estratégica para que a sua empresa tenha aí condições de evoluir e se desenvolver e obter os melhores resultados. Silas, nós queremos te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite, por essa tarde aqui conosco, né? E pelas informações e pelos conhecimentos aqui compartilhados. E o Luan vai te entregar, então, um mimo, né, da nossa instituição. Muito obrigado. Agradeço aí. Esse é o exemplar de um livro chamado A Ponte para o Futuro, conta um pouquinho dessa jornada feita pelo CIE Minas Gerais ao longo de 45 anos.
E tem mais algumas coisinhas aí que eu acho que você vai gostar bastante, levar aí como forma de lembrar desse momento aqui conosco. Eu que agradeço, Alexandre, e Luan, pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento, porque eu acredito, como diz Nelson Mandela, né, que a educação é a arma para transformar o mundo. Então, eu acredito nessa arma que transformou a minha vida, né, e que me fez uma pessoa muito melhor, assim. E eu sei que a educação, ela sendo a base para mudar o mundo, porque ela primeiro transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade em que vive. Então, acho que o papel do CAA é um papel fundamental de transformação de vidas, principalmente ligado aí às oportunidades do primeiro emprego, vamos assim dizer, remunerado, a primeira oportunidade de trabalho remunerada, e que enriquece na formação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, e que transforma, né, fazendo dele aí aproveitar dessa oportunidade, transformando aí em um cidadão do bem, né, um trabalhador honesto, íntegro. E então é dentro dessa perspectiva que eu acredito, né, que a educação ela combate qualquer tipo de desigualdade, ela promove, né, melhoria de qualidade de vida e, além disso, ela desenvolve oportunidades de paz, desenvolvimento, né, e justiça para todos nós. Então, eu agradeço imensamente o convite, né, por participar desse momento com vocês e espero retornar em uma outra oportunidade. Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Infelizmente, chegamos ao fim. Eu quero agradecer você, Silas, pela participação. Essa conversa foi muito enriquecedora. Creio que quem esteja em casa nos acompanhando também tem absorvido o máximo de informações, como eu e você, né, Alexandre? Com certeza. E muito obrigado pela sua presença aqui. Pessoal, em breve o nosso conteúdo vai estar disponível nas nossas redes sociais, pelo CMG. Siga a gente no Instagram, se inscreva, curta, comenta e compartilhe os nossos vídeos e as nossas futuras transmissões ao vivo pelo nosso YouTube. E em breve também estará no LinkedIn. Acho que, Alexandre, muito obrigado por mais uma edição. Silas, muito obrigado. Obrigado à Interrede. Obrigado à Área Gourmet que esteve aqui e nos presenteou com esse café maravilhoso, né, Alexandre? Pois é, agora, né, nos bastidores nós vamos degustar um pouco mais desse presente. Foi uma honra ter você com a gente neste episódio do Fala Aí, o podcast que conecta você com o CEMG. Esperamos que quem nos ouviu ou nos assistiu também tenha sido tocado e inspirado por essa conversa. Temos aqui uma oportunidade ímpar de compartilhamento de informações e de inspiração. Até a próxima!